Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de língua espanhola. Sou a professora Elisiane. Espero que você esteja bem disposto e animado para aprender um pouquinho mais. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula? Então, os objetivos são conhecer e utilizar os conectores do discurso para pedir e expressar opinião, mostrando acordo ou desacordo. Veja que é um conteúdo de extrema importância, muitíssimo utilizado por todos nós no nosso dia a dia, nas nossas falas, nos nossos textos. Nós estamos o tempo todo, de alguma forma, nos expressando, não é mesmo? Então, nós vamos ver as expressões de opinião, que usamos para opinar, para pedir opinião também, para mostrar que concordamos, que discordamos de algo. Vamos reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso das expressões de opinião, percebendo a função que exercem no texto. Vamos iniciar então refletindo um pouquinho. Vamos a reflexionar. Que te parecem estos produtos? Então, mira aí a imagem, pensa um pouquinho, né? O que isso significa? O que quer dizer? Do que se trata? Você já viu em algum lugar? Provavelmente, em algum lugar onde você esteve, você passou e viu essa cena aí, viu essas imagens, né? La pirateria. Então, se trata disso, né? Nós vemos, às vezes, quando saímos em centros comerciais, numa exposição nas calçadas, a gente acaba se deparando com aqueles produtos ali em exposição para a venda. E trata-se, né, de produtos piratas. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de la pirateria. Que llevan as pessoas a comprar estes produtos? Se eles estão ali à venda é porque existem consumidores, né? Existe um público que consome esse tipo de produto. Mas por que as pessoas compram esse tipo de produto? Né? Aqui a gente tem a imagem de um computador, notebook, né? Sabemos que existem vários programas, softwares aí piratas. Vemos aí a imagem do CD também. Então, que llevan las personas a comprar estos productos? Según la economista jefe del SPC Brasil, Marcela Cauati, el valor muy inferior al de un producto original es lo que facilita el acceso de personas, pero 8 de cada 10 consumidores de falsificados o réplicas, 83%, comprariam os produtos originais se pudieran. Então, aqui, resultado de uma pesquisa. A pesquisa diz que as pessoas acabam adquirindo, comprando esse produto pelo valor, que é bem mais baixo, né? Mas que essas pessoas também admitem que se o preço fosse um pouco menor, eles preferiam comprar os originais. Pirateria ou pirateria moderna, como algunos denominan, es la práctica de vender o distribuir productos sin la expresa autorización de los propietarios de una marca o producto. La piratería es considerada un delito contra el derecho de autor. La pena por este delito puede llegar a 4 años de reclusão e multa. Vocês sabiam, conheciam já essa informação? Que existe aí leis, existe punição para esse tipo, né, de conduta. Então, para pensar um pouquinho, para refletir um pouquinho sobre isso, né, vamos pensar aí nos produtores, em quem idealizou, quem fez o filme, quem produziu o filme, quem fez o jogo, quem passou aí muitas horas, quem investiu não só tempo, mas também valores financeiros para produzir. Eu acredito que essa pessoa merece o reconhecimento, ela precisa ser reconhecida e, é claro,
esse reconhecimento ele se dá através, né, do consumidor quando ele adquire esse produto de forma legal, pagando o preço que realmente ele vale. Claro que existem muitos impostos embutidos, muitas coisas vêm do exterior e por isso o preço fica muito alto e elevado. É um problema bem grande com o qual às vezes a gente tem que lidar, perguntar para nós mesmos, para nossa consciência, o que de fato nós devemos fazer com relação a isso, consumir ou não consumir o produto pirata. Vamos para a primeira atividade. Quais são os produtos mais falsificados por la indústria de los produtos piratas? Então você vai pensar aí, vai fazer uma lista. Tá? Quais são os mais falsificados? Escreva aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você aqui alguns produtos que são muito falsificados aí, produtos piratas, tá bom? Vamos ver aqui a lista dos produtos piratas, os mais falsificados. Roupas e acessórios, por causa da marca, não é mesmo? Produtos eletrônicos, bebidas alcoólicas, programas de software, relógios e joias, perfumes, juguetes e juegos eletrônicos, medicamentos e bolsos, as bolsas. Bien? Então, temos aqui uma listinha aqui com vários, existem outros, nós colocamos aqui apenas os principais, mas nós sabemos que existe uma infinidade de coisas que são falsificadas e depois repassadas, vendidas. A ler e reflexionar. Vamos ver aqui então o que diz o anúncio. La pirateria hunde e confunde, certo? Aliados contra la pirateria. Então a gente tem aqui um anúncio, uma propaganda que vai contra, uma campanha que é feita contra a pirataria. Atenção ao linguagem verbal e não verbal. Então aqui a gente pode observar o uso da linguagem verbal, que está aqui através das palavras escritas, e a linguagem não verbal, que está aqui através da imagem. Uma complementando a outra, as duas são muitíssimo importantes. Existem textos também onde a gente encontra apenas a linguagem verbal ou apenas a linguagem não verbal. Nesse caso, nós temos esta mescla desses dois tipos de linguagem. Vamos para a nossa atividade número 2. De que trata el enunciado? La pirateria hunde
e confunde. Então, tente compreender aí, eu acredito que pelo próprio contexto você já consiga pensar aí na resposta, nesse significado da expressão, tá? Se for necessário, você pode fazer uma pesquisa rápida também, para não deixar essa questão aí sem resposta. Que representa esta imagem? Linguagem não verbal. E por quê? A parte ali, né, daquela digital ali, que mensagem ela traz, que significado ela traz, por quê? Então eu vou dar um tempo para você pensar e logo voltamos para corrigir, para comparar as nossas respostas. Listo, chicos? Vamos ver aí a nossa resposta, o modelinho de resposta. Então, ¿de que trata el enunciado? La piratería hunde y confunde. La piratería perjudica los derechos autorales y confunde el consumidor. Acaba acontecendo de muitas vezes a pessoa adquirir uma roupa, um calçado, sem saber que aquilo se trata de uma falsificação. A pessoa não verifica, não está muito ligada nisso, nessa questão, e ela acha que o preço é razoável, às vezes nem é tão barato assim, né, como geralmente o produto pirata é, e ela acaba adquirindo sem saber. Por isso, ela pode também trazer confusão, confundir. E em la 2, que representa esta imagem? A imagem ali, a parte do texto ali não verbal. E por quê? Então, hace referência à la marca, que é única, bien? Assim como a nossa impressão digital é única, as marcas são únicas, existe apenas uma.
Bien, y la propiedad intelectual siendo destruida por la piratería. Muy bien. Vamos a leer. Lee una opinión sobre Internet y piratería. Pienso que descargar música, películas, filmes y videojuegos es una actividad ilegal si no se paga nada por ello. Se você não paga nada por isso, é ilegal. Sin embargo, no entanto, es la única forma al alcance de muchas personas, pues los precios son abusivos. Temos aí a opinião de uma pessoa. Expressão que introduz uma opinião personal, penso que. Essa parte aqui que está em destaque em rojo, né, ela está introduzindo a opinião. Então, para você iniciar uma frase, para expressar a sua opinião, você pode iniciar uma forma essa. Penso que. No estoy de acuerdo con que dejen de vender CD, pero me parece que la industria cultural necesita alternativas modernas que se adequen a los nuevos tiempos. Então, aqui a opinião da Jorgelina Duarte. Aqui nós temos aqui uma expressão que introduz uma opinião personal. Uma outra forma, uma outra maneira de iniciar uma frase, de introduzir a opinião. No estoy de acuerdo. Me parece que. Na primeira, não estou de acordo, ela está, né, contra uma certa opinião. E aqui, me parece que, ela está apenas se expressando. Então, as expressões de opinião para introduzir na opinião personal são para mim, em minha opinião, segundo meu ponto de vista, eu creio que, considero que, a mim me parece que, personalmente, observação e uso de la primeira persona. Então, é um texto construído todo em primeira pessoa, onde a pessoa expressa ali, no caso, sua opinião, seu ponto de vista a respeito de um tema, de um assunto. Continuando. Para pedir uma opinião, né? Qual é a tua opinião sobre pirateria? Então, qual é a tua opinião? É uma forma. As outras formas. Que pensas? Que crees? Que opinas de? Que opinas sobre? Que te parece a ti? Qual é a tua opinião? Qual é tu ponto de vista? E tu? Como lo ves? Algumas formas, algumas maneiras para pedir uma opinião. Para expressar uma opinião. Penso, creio, opino, considero que. Então, observe todos esses verbos aí, estão em primeira pessoa, usados para expressar uma opinião. Para mim, a mim me parece que, em minha opinião, a mi juicio, a mi parecer, desde mi ponto de vista, está claríssimo que creio que la pirateria es, e aí as reticências para você complementar a ideia. Mostrar acordo, para mostrar que você está de acordo, que você concorda com a opinião do teu interlocutor, com a pessoa que você está conversando. Sí, es verdad que yo también lo creo. Tienes razón, pienso lo mismo que tú. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que dices. Comparto tu opinión, comparto tu punto de vista. A mí también. Tampoco me parece que. Estou a favor de. Então, temos mais esta listinha aqui para você tentar ir memorizando, conhecendo e para ir usando aí quando for necessário, quando surgir a oportunidade. Para mostrar desacordo, agora para mostrar que você não concorda com algo, com a opinião de alguém. Não estou nada de acordo contigo, não comparto tu opinião, não comparto tu ponto de vista. Não tienes razão, não penso lo mismo que tu. Estás equivocado, não creio que seja cierto, de nenhuma maneira. Estou em contra de. E aí, para você completar aí com o tema, com o assunto. Leia as seguintes opiniões
sobre pirateria. Reconozco que alguma vez he comprado produtos piratas porque são mais baratos, opinião do Lucas. Então, aí sempre o que pega é o valor, é o preço final do produto, né? E eu creio que a venda de produtos piratas seja um problema, disse Juan. Tenho instalados programas para intercambiar músicas, vídeos, juegos, entre outros, como o peer-to-peer, sem saber os riscos. Pablo, opinião do Pablo. E daí a gente vai para a nossa atividade do número 3. Que te parece, olha aí, iniciando, para pedir uma opinião, temos aqui a expressão, que te parece as opiniões apresentadas ali anteriormente? Estás de acordo ou não? Você concorda ou não? Né? Você vai pensar a respeito, vai responder. Qual é tu ponto de vista? Ó, mais uma vez aparecendo aqui a expressão. Qual é tu ponto de vista sobre a pirateria? Contesta utilizando as expressões de opinião, tá? Então você vai ter um tempo aí para realizar essa atividade, escreva em língua espanhola, volte lá na listagem de opiniões, observe com calma, com cuidado, tá? Para fazer aqui, contestar aqui utilizando as expressões de opinião, bien? Listo? A ver, então, vamos ver aí como ficou a resposta de vocês, se ficou mais ou menos parecida. Então, temos acá. Estou de acordo com Juan, pues também creo que a venda de produtos piratas seja um problema para a sociedade em todos os âmbitos, pues produtos pirateados podem ser dañosos à saúde, como, por exemplo, os medicamentos. Olha só, aqui aborda uma questão bem séria, bem importante, né? Pegou ali bem nos medicamentos. Então, que te parece as opiniões apresentadas? Aqui, ó, foram usadas aqui as expressões de opinião. Estou de acordo, creio que, bien? Então, vamos somente agora retomar o que vimos nessa aula. Reflexão sobre a temática pirataria, falamos um pouquinho a respeito do tema, fizemos a análise de uma campanha contra a pirataria e vimos emprego das expressões de opinião para pedir e expressar uma opinião, mostrar acordo ou mostrar desacordo.
Muito bem, espero que você tenha aprendido bastante, que essa aula tenha sido muito útil para você. Me despeço e hasta luego.